Galera, começamos então mais um assunto importantíssimo para essa nossa preparação. Agora a gente começa a conversar sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, o famoso artigo 5º do texto constitucional, o dispositivo mais longo da nossa Constituição. E aqui a gente tem muita informação, né? Nós iremos conversar sobre várias recomendações aqui, tratar dos vários direitos, das várias liberdades, falar de remédios constitucionais, falar de muita coisa, né? Sou o professor Arthur Damasceno e a nossa matéria de direito constitucional começa a ganhar um novo corpo agora, quando olhando para esse nosso artigo 5º. Vamos lá, vamos começar aqui tratando do título 2 da nossa Constituição, dos chamados direitos e garantias fundamentais, mas em seu capítulo 1º, os direitos e deveres individuais e coletivos. Bom, a gente começa fazendo a leitura desse caput, esse cabeçalho, dessa abertura que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí nós temos os vários 79 incisos que serão desbravados por nós nesse nosso bate-papo. Importante lembrar que aqui o nosso constituinte, abrindo o artigo 5º, ele já traz que todos são iguais perante a lei. É aqui que a gente já começa a verificar a ideia no chamado princípio da igualdade, né? O princípio da igualdade que traduz a ideia de sermos todos iguais, mas nós perceberemos que em alguns momentos, só limpar aqui, em alguns momentos nós teremos algumas diferenças que precisam ser levadas em consideração. Essas diferenças que nós veremos no decorrer do nosso estudo são diferenças importantes, diferenças que não ofendem o princípio da igualdade, porque na realidade essas diferenças existentes, elas vão buscar nada mais que garantir a igualdade. Muitas vezes há necessidade de se tratar desigual, se tratar diferente, para que consigamos atingir um resultado de justiça social, de igualdade. É tanto quanto paradoxo, num primeiro momento, né, você imaginar tratamento diferenciado para igualar, mas é justamente o que nós veremos. E não sei se você percebeu, nesse nosso caput, o Constituinte ele já traz uma abertura dos valores que nós iremos estudar de maneira mais específica, quando falando da vida, do direito à vida, as várias liberdades, a própria igualdade, a segurança, e aqui a gente fala de segurança pessoal, a gente fala de segurança jurídica e a propriedade. A gente também tem muita coisa relacionada à propriedade no âmbito dos direitos fundamentais. Mas lembre-se que esses vários direitos, de acordo com o caput do artigo 5º, eles são destinados aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Mas o Supremo Tribunal Federal também já nos mostrou em orientação que esses direitos eles não estão apenas destinados aos brasileiros e estrangeiros residentes, né? Todo e qualquer indivíduo que aqui no Brasil se encontrar, ainda que esteja em trânsito, nós teremos essa possibilidade, né, da aplicação dos direitos fundamentais. Arthur, mas todos? Não, todos não. Até porque quando a gente começa a estudar direitos fundamentais, nós não estudamos apenas o artigo 5º. O artigo 5º é apenas a abertura dos direitos fundamentais. Por isso, título 2, Direitos Fundamentais, capítulo 1, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Mas aqui a gente também vai ter que estudar os direitos sociais, nós também temos estudo sobre nacionalidade brasileira, sobre os direitos políticos e a tal da cidadania, que nós até conversamos lá nos princípios fundamentais. Então a gente vai verificar que, por exemplo, a nacionalidade brasileira não é para qualquer indivíduo. O estrangeiro, por exemplo, que tem a pretensão de se tornar um nacional, de conquistar a nacionalidade brasileira, ele vai ter que atender a algumas regras. Alguns requisitos precisam ser cumpridos. Dentre esses requisitos, a residência no Brasil. Para se tornar um brasileiro naturalizado, é necessário residir no Brasil. Arthur, por quanto tempo? Calma, nós ainda veremos isso no decorrer do nosso estudo. Mas aqui é apenas uma abertura, um bate-papo introdutório. Eu queria que você agora fosse lá no finalzinho desse teu material, lá no 35º slide. Vamos dar um confere nesse nosso... estou passando aqui, 34º, desculpa. Estou passando aqui por vários incisos ali, ó, 79. Mas eu não quero ainda ler esses incisos. Eu queria começar com essa informação que aqui no quadro está. Os parágrafos. Parágrafo 1º, parágrafo 2º,
parágrafo 3º e o parágrafo 4º da nossa Constituição, do nosso artigo 5º. Tá? Por que eu gosto de começar com esses parágrafos? Porque quando a gente começa a estudar esses parágrafos, a gente começa a entender um pouco mais os motivos e da aplicação e aplicabilidade desses vários direitos aqui traduzidos. Né? Olha o parágrafo 1º que diz: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Bom, o que eu costumo fazer em sala, questionando os alunos, eu sempre pergunto: você viu que são 78 incisos. Ali você fala sobre muitas coisas. Direito à vida, liberdades várias, direito de reunião, direito de associação, direito de herança. Você fala de direitos da pessoa presa, você traz remédios constitucionais, você tem coisa pra caramba. Esse estudo aqui pra gente é um dos mais importantes e um dos mais extensos da nossa Constituição. Só que esse parágrafo 1º que está aí na tua tela, ele diz que essas várias normas definidoras dos direitos e garantias, são várias, têm aplicação imediata. A pergunta que eu costumo fazer em sala é: vocês acham mesmo que todas essas normas que definem direitos fundamentais têm aplicação imediata? Você acha mesmo? Bom, a resposta muitas vezes que eu obtenho em sala é: não, Arthur. Provavelmente não. Algumas normas não têm uma aplicação imediata. E aí eu digo: sim, elas têm. As normas que definem direitos fundamentais têm aplicação imediata. Todas elas têm aplicação imediata. Tá? E por que eu preciso começar com esse parágrafo 1º, te explicar essa informação? Porque quando a gente fala de aplicação, a gente está falando do efeito das normas. Do efeito das normas. E eu preciso que você guarde que toda norma constitucional tem efeito imediato. Toda norma constitucional tem efeito imediato. Inclusive essas, que traduzem os chamados direitos fundamentais. A partir do momento que o Constituinte diz que aquele direito é meu, inseriu aquele direito fundamental no texto constitucional, aquele direito é meu de imediato. O direito fundamental passa a ser meu imediatamente a sua introdução no âmbito dos direitos e deveres individuais e coletivos, no âmbito dos direitos fundamentais. Até porque esse parágrafo 1º fala dos direitos e garantias fundamentais, não só o artigo 5º. Tá? O efeito é imediato. Agora, um cuidado que a gente tem que ter é que, perceba, nem todo direito fundamental tem a aplicabilidade imediata. Nem todo direito fundamental tem a aplicabilidade imediata. Então, cuidado com isso. Aplicação, essa palavra tem um significado diferente da palavra aplicabilidade. São coisas distintas, bem distintas, tá? Quando você fala aplicação, você está falando, por exemplo, anotei ali, né, o efeito das normas. E já chegamos à conclusão que toda norma que traduz um direito fundamental tem esse efeito imediato, tem a aplicação imediata. Mas nem todo direito vai ter o exercício imediato. A aplicabilidade diz respeito ao exercício do direito, ao poder exercer aquele direito a hora que eu quiser ou imediatamente. Nem todos eles apresentarão esse efeito, esse exercício, essa aplicabilidade imediata. Vamos começar a mostrar alguns exemplos? Anotou isso aqui? Efeito e exercício. Anotou isso aqui? E agora a gente começa a trazer alguns exemplos. Eu vou te mostrar um exemplo aqui muito bom, um exemplo que eu gosto muito, que é o que a gente encontra aqui no nosso inciso de número 40. Inciso 40. Deixa eu apagar aqui para que o seu exame seja nítido. Olha o que temos nesse nosso inciso 40. Esse inciso 40, ele fala justamente 40. Ele traz pra gente o princípio da irretroatividade da lei penal. Princípio da irretroatividade
da lei penal. E o que nós encontramos aqui no princípio da irretroatividade da lei penal? Lê comigo. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Vamos lá, pensa só. Quando a gente fala desse princípio da irretroatividade da lei penal, a lógica é, vamos imaginar que há mais ou menos uns 3, 4 meses atrás, eu tenha praticado uma conduta muito reprovável pela sociedade, uma conduta absolutamente imoral, muito imoral. Todavia, no momento em que pratiquei essa conduta não era considerada crime. Nós não tínhamos essa conduta como um ato criminoso, como um tipo penal. E eu pratiquei. Tá? Uns 2 meses depois da prática desse crime, eu, Arthur, acabo verificando uma alteração da lei penal. O legislador passou a entender aquela conduta praticada por mim como criminosa. A pergunta que fica é, se eu pratiquei essa conduta em momento anterior à sua tipificação, será que eu posso ser processado, julgado, condenado por isso? Bom, não. Então eu estou percebendo que o chamado princípio da irretroatividade da lei penal é uma proteção que eu tenho. E quando a gente verifica, estuda o artigo 5º, nós veremos que em vários desses dispositivos, o que o Constituinte quis trazer foi proteção. A lei penal não vai retroagir. Se você praticou essa conduta em momento anterior a ela ter sido chamada, definida como crime, você não pode ser processado, julgado. Essa lei não vai retroagir. Ela não vai ter esse efeito chamado ex tunc, né? Que significa efeito retroativo. Efeito retroativo. Não vai ter. Salvo se essa alteração da lei penal for para te beneficiar. Se for para benefício, beleza, aí retroage. Não sendo, ela não pode. Então perceba, gente, esse inciso 40 ele me protege. É uma norma que define um direito fundamental. A pergunta que te faço é, eu dependo de alguma lei abaixo da Constituição, algum ato normativo que complemente a Constituição para ter essa proteção, ou a própria norma constitucional ela já foi suficiente em me proteger? A leitura já garantiu efetivamente a proteção. Você está chegando à conclusão que essa leitura já me protege. Então já estou chegando mais uma conclusão. A norma ela é suficiente. A norma ela é integral. A norma ela é completa. A proteção que essa norma quis me dar, ela conseguiu. Ela não depende de mais nada. A norma tem uma eficácia direta. A norma tem uma eficácia imediata. A norma é de exercício imediato. A proteção ela é imediata. Então, concluindo aqueles dados que a gente viu agora há pouco, essa norma tem aplicação imediata. Aplicação. Porque quando a gente fala de aplicação, a gente está tratando daquela norma que tem um efeito imediato. Toda norma tem efeito imediato. Agora, será que, além do efeito imediato, eu consigo praticar, vivenciar, gozar dessa proteção imediatamente? Consigo. Então, aqui você está verificando que essa norma ela tem uma eficácia plena, porque ela é completa. E não houve aqui na anotação a possibilidade de uma restrição. Arthur, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. No entanto, se você fizer isso aqui, ela pode retroagir para te prejudicar. Não tem essa exceção. Não existe essa possibilidade escrita, prevista, de se diminuir a minha proteção. A proteção está lá. A norma não retroage em prejuízo. Tamo junto, tranquilo. Então a gente está percebendo essa norma como uma norma de eficácia plena. Só que, espera aí, eu tenho que colocar alguns detalhes aqui na sua anotação. Deixa eu trazer, pela primeira vez, a tela branca, porque esse papo aqui é um papo muito importante a título de prova. Nesse momento, a gente vai começar a analisar a classificação das normas constitucionais. A classificação das normas constitucionais.
E a primeira classificação, a primeira norma classificada por nós aqui, foi a chamada norma de eficácia plena. E o que eu quero que você entenda sobre essa norma de eficácia plena? A norma de eficácia plena é aquela norma constitucional que te apresenta o sentido integral. Ou seja, a norma é completa, a norma é suficiente em te proteger, em te garantir o exercício do direito. A norma, ela é totalmente suficiente, completa, de sentido integral. E se tudo o que eu precisava saber para exercer o meu direito ou para vivenciar, gozar daquela proteção foi apresentada na norma constitucional, eu verifico a aplicabilidade, olha a palavra, gente, aplicabilidade imediata. Eu sei que para você, eventualmente que está começando a estudar direito constitucional, o que mais incomoda são as terminologias jurídicas, né? Mas a gente não tem para onde fugir. Essas terminologias jurídicas, elas são importantes. E aqui você está verificando que quando leio aplicabilidade, estou falando do exercício. O exercício é imediato porque a norma é completa. A norma constitucional ela foi suficiente. E essa é a primeira classificação que a gente está trazendo aqui. Agora, eu não sei se você já reparou, se não, vai reparar comigo agora. Em várias normas que definem direitos fundamentais... Inicialmente, eu gostaria de pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas este vídeo é um vídeo demonstrativo para você conhecer os nossos processos. Inicialmente, eu gostaria de pedir licença para você, porque interrompi os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo para você ter conhecimento, você ter uma demonstração da qualidade das nossas videoaulas. Eu sou o professor Lac, coordenador pedagógico da LA Concursos e especialista em concursos públicos. Somente este ano, em 2022, eu fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, 7 concursos públicos. E em 2022, a minha meta pessoal é de ser aprovado em 10 concursos por ano. E eu acredito que eu vou conseguir ser aprovado. E eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada vitoriosa do concurso do INSS. O nosso curso online, ele é um curso super atualizado, super competitivo, ele fecha o edital, ele é top de linha e eu tenho certeza, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir o nosso cronograma de estudos, a nossa metodologia, que é o Personal Coach. O que é personal? É pessoal. O que é coach? Coach é pessoal. Coach é treinador. Então, você tem um treinador pessoal de concurso. Essa metodologia ela é baseada na ciência da administração, ou seja, resultado, meta. Todo dia você tem uma meta, meta. Cara, se você cumprir essa meta, cara, papo sério, cara, você vai ser outra pessoa e eu tenho certeza que você vai ter competitividade para ser aprovado. A LA Concursos não saiu do nada. O último concurso do INSS, por exemplo, que teve o edital publicado em 2015 e a prova foi aplicada, salvo engano, em abril de 2016, eram 2.000 vagas, 2.200 vagas, né? 2.200 vagas, e nós tivemos a honra de aprovar 204 alunos dentro, tá, do número de vagas. É isso mesmo, 204 alunos. E neste concurso, nesse certame, nós queremos superar a nossa meta. Essa turma, já tivemos 4 turmas pré-editais, agora a gente está na turma pós-edital do INSS 2022. Bacana? Professor, quanto custa? Está aqui, ó, apenas 10 parcelas de R$30 o nosso curso online, e nós temos o curso presencial também com transmissão ao vivo, né? Olha aí, né? Só para uma postagem do nosso Instagram lá de 2016, né? 204 alunos aprovados, ok? Meus amigos, minhas amigas, espero vocês aqui na LA Concursos. Vocês podem ter certeza que eu, professor Lac, eu farei de tudo mesmo, para que você atinja, alcance o seu resultado.